O título da mensagem de hoje é A União Cristã, o Vínculo da Perfeição. João capítulo 3, versículos 11 a 20. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus, o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aí está uma leitura bíblica de 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 20. Dando sequência, outra pergunta que é feita propositadamente: o que é a comunhão dos irmãos? De acordo com o dicionário teológico da CPAD, comunhão dos santos é o vínculo espiritual e social estabelecido pelo Espírito Santo entre os que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tendo como base o amor, tal vínculo faz com que os crentes sintam-se ligados num só corpo, do qual Cristo é a cabeça. E a propósito, nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, a seguinte orientação dada por este servo de Deus: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todas. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então temos lido aqui até o versículo 8 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, partindo do versículo 1. A comunhão dos santos em o Novo Testamento. Sem a comunhão não pode haver cristianismo. Todos os escritores do Novo Testamento, a exemplo do próprio Salvador Jesus, realçar a comunhão dos santos
No Sermão do Monte, Jesus ensinou aos seus discípulos a se amarem uns aos outros. De outra forma, não seriam contados entre os seus seguidores. Lucas ilustra vivamente como era o cotidiano da comunidade dos discípulos de Jesus Nazareno. Aliás, um casal morreu fulminado pelo Senhor por haver infligido o princípio básico da comunhão com os irmãos. Isso está no livro de Atos, capítulo 5, versículos 1 a 10, quando lemos a respeito de Ananias e Safira, que quiseram seguir o exemplo de Barnabé, um doador aberto para ajudar os irmãos pobres da igreja de Jerusalém. O que fez o casal? Em casa, combinaram entre si dar um valor X inferior ao valor da venda efetuada. Quando foram diante do apóstolo Pedro, Pedro disse logo de chofre: quem vos fascinou para que mentistes ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E aí Pedro desvendou o que tinha acontecido com aquele homem. E depois, então, em seguida veio a sua esposa, que não sabia o que havia acontecido com seu marido, que havia morrido ali e estava já sepultado. E o apóstolo Paulo, então, discorre, dizendo: por que é que vocês formaram este desígnio em seus corações, procurando enganar o Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. De modo que a comunhão dos santos no Novo Testamento indica que havia entre eles uma maneira muito ligada de viver, e quando alguém infringia essa amizade, essa comunhão, logo havia repreensão da parte de Deus por qualquer deles que procedesse indignamente. E Colossenses capítulo 3, 14, e sobre tudo isto revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Agora, não vamos negar que existam no meio da igreja pessoas que não estão vivendo dentro desta amizade fraternal, que é a característica dos cristãos, a tal ponto que encontramos na carta de Tiago crítica àqueles cristãos que, apesar de se apresentarem como tais, eram movidos pelo desamor e inspirador por um preconceito. E Tiago critica os cristãos que agiam dessa maneira pelo seu porte de desamor e inspirados por um preconceito social. Então diz assim o apóstolo Tiago na sua carta, capítulo 2, versículo 1 a 4. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do vestido, e atentardes para o que traz vestido precioso, e lhe disserdes: assenta tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos? E não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Conclusão: não pode haver cristianismo sem a comunhão dos irmãos. Esta, além de ser o vínculo da perfeição, torna visível
a unidade da fé, levemos em conta também ser a comunhão dos santos, a recomendação que nos faz o Senhor Jesus Cristo. E qual é esta recomendação? Em João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E aí temos então o que disse o escritor no Antigo Testamento: quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Que beleza! Uma igreja onde os irmãos vivem em união, e vivendo em união atraem a bênção de Deus para a comunidade, de modo que, meu prezado ouvinte, se eventualmente você faz parte de uma igreja e não tem se conduzido dentro do padrão que temos apresentado aqui, com base na Bíblia Sagrada, procura ser uma pessoa coerente, uma pessoa social, uma pessoa que se dá bem com todos, que vive em harmonia, que vive assim, contribuindo para a bênção de Deus, e que ali possa haver salvação de almas, libertação de oprimidos, caracterizando aquilo que a Bíblia chama de uma igreja ideal, onde Deus pode derramar a sua bênção. Amém.